seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Liliana Junger e a gente começa agora mais uma entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Convidamos todos os nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral para uma conversa. Os candidatos contemplados na pesquisa Datafolha mais recente, do dia 22 de agosto, mas que não ficaram entre os 5 primeiros, participaram de entrevistas de 30 minutos gravadas. São 5 entrevistas, sem cortes, que estão publicadas na íntegra no nosso portal. Eu converso agora com o candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, o Anderson Rocha. É um prazer recebê-lo, candidato. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Helena, e a gente fica à disposição. Vamos detalhar um pouquinho da biografia de Anderson Rocha. Nascido em Belo Horizonte, ele tem 49 anos, é professor, pedagogo e diretor licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal, o Sindirrede BH. Ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte nas eleições de 2020. Também já disputou os cargos de vereador, deputado estadual e deputado federal pelo PSTU. A nossa conversa vai ter meia hora de duração, contando a partir de agora. Vamos começar então, candidato, por educação, que é um tema que o senhor está tão envolvido, faz parte aí, o senhor é professor da rede municipal, integrante do sindicato. Quais são as propostas do senhor para melhorar a qualidade da educação pública em Belo Horizonte, especialmente no que diz respeito em relação à valorização dos profissionais? Bom, Liliana, primeiro gostaria de deixar uma saudação, a todos os trabalhadores que garantem o funcionamento dessa emissora de TV. Dar uma saudação a você, que é trabalhador, trabalhadora, você jovem, aposentado, aposentada, que nos acompanham neste momento. Bom, Liliana, eu sou da área da educação, sempre fui uma das lideranças em defesa de uma educação pública de qualidade, valorização de todos os profissionais da educação. E nós do PSTU esse ano, a gente fez um estudo no nosso programa de governo, primeiro fazendo uma análise da composição social da nossa cidade. Uma cidade com 126 anos e a origem da nossa cidade foi construída pelas mãos de ex-escravizados, operários, até mão de obra infantil, que garantiu o funcionamento de uma escola dentro de uma cidade, dentro da contorno, que aos poucos foram sendo expulsos para as favelas, vilas, e agora, ultimamente, para a região metropolitana. E a gente compreende que existe, de fato, uma discrepância em que alguns, que são poucos, que a gente fez um estudo no nosso plano de governo de bilionários, no entorno de 18, que a gente fez o levantamento, que concentra boa parte da riqueza da nossa cidade, em detrimento à extrema pobreza que nós vivenciamos, pessoas que não têm moradia. Então, para a educação em específico, nós temos, nos últimos anos, no levantamento que nós fizemos do orçamento da prefeitura, a utilização que era de 2 bilhões de reais para terceirização ampliou para 4,8 bilhões de reais. Então, esse seria um valor que poderia ser destinado, de fato, lá na ponta, para garantir um melhor atendimento das crianças, tanto que nós defendemos que não haja mais transferência do recurso da prefeitura para enriquecer os bilionários que controlam o orçamento da prefeitura, no caso da educação, através de privatizações e também através da terceirização. Então, as medidas que nós teremos para garantir a saúde e qualidade, primeiro, a valorização dos profissionais da educação. Nós vamos implementar o Piso Nacional da Educação, de R$ 4.580,27. Tem a discussão de um piso para os profissionais não docentes, que estão na área administrativa educacional, que no Congresso Nacional estipula-se a discussão de 70% do valor que recebe um professor. Tem a situação de profissionais terceirizados, hoje com vínculo com a empresa chamada MGS, que recebe um volume alto com essa terceirização da prefeitura e paga péssimos salários. Então, a nossa medida é absorver os trabalhadores, encerrar o contrato com essa empresa e garantir uma valorização desses profissionais, bem como garantir um plano de carreira. Para as crianças da nossa cidade, ampliação do tempo integral, principalmente na educação infantil. A educação infantil ela recebeu um desmonte, eu digo a rede própria da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje nós temos em torno de 144 escolas de educação infantil
E temos rede parceira, né, que são organizações da sociedade civil, que cresceu 244, são 244 instituições. A nosso ver, ao transferir a verba pública para essas organizações, que ao nosso ver elas tiveram um papel importante, que eram creches parceiras, que na década de 80 eram fundamentais para o atendimento, que era considerado como assistência social, e com a Constituição Federal retomou enquanto responsabilidade do município. Então, do nosso ponto de vista, a gente vai começar, ao longo do nosso mandato, a absorver todas as crianças com ampliação de vagas nas nossas escolas e garantir uma equipe multidisciplinar para as crianças com deficiência. Hoje, a principal crítica que as famílias têm é das crianças com deficiência, que, ao nosso ver, não é mais um processo de socialização. É preciso verificar o processo de aprendizagem desses estudantes. Uma equipe multidisciplinar pode facilitar. Hoje nós temos mães que esperam 6 meses, 9 meses por um laudo, e isso impacta diretamente na aprendizagem. Então, a grosso modo, vamos dizer assim, a gente tem um pouco disso no nosso programa de governo. Nós convidamos a você que está nos acompanhando neste momento a acessar o plano completo nosso do PSTU para a cidade de Belo Horizonte, que vocês vão compreender que são mais de 100 páginas, fazendo toda uma análise da composição social e o que nós vamos implementar de fato para garantir uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, cultura, entre outras coisas. Nessa sua resposta aí, eu quero desmembrar em alguns segmentos, tá? O senhor diz aí no seu plano de governo que as ações pedagógicas e a manutenção das escolas, elas vão ser prioridade. Os recursos e a gestão devem ser descentralizados. Como que isso funciona? Para a gente explicar melhor para o seu eleitor. Bom, nós vamos trabalhar o que nós estamos chamando de conselhos populares, e vão ser temáticos, né? Nós vamos ter conselho para mobilidade, para cultura, para a educação, no caso específico nosso. E hoje a população, desde a redemocratização, ela absorveu que era apenas votar numa pessoa, que essa pessoa vai fazer a transformação social. Nós do PSTU discordamos dessa lógica que passou o governo, entrou o governo, a centralização das decisões, elas são tomadas por um grupo de pessoas e pelo prefeito de plantão, mas sempre relacionada àqueles que controlam a nossa cidade, que são os bilionários. Então, ao nós remetermos todas as decisões de como que se dá o investimento, qual é a prioridade para cada região, isso facilita para que a população, de fato, enxergue e participe do processo, de fato, democrático e decisório numa prefeitura que tem um orçamento previsto para este ano de 20 bilhões de reais. Então, esse orçamento não pode servir, como eu dei exemplo da educação, de repassar para a iniciativa privada para enriquecer o bolso dos bilionários e não, de fato, garantir um serviço público de qualidade em nossa cidade. Até pegando o gancho aí no senhor que está dizendo aí das redes parceiras, né, da rede privada, o senhor propõe uma municipalização da rede. Então, o senhor pretende cancelar, né, acabar com as parcerias e as escolas conveniadas? Isso, a gente vai pegar um prazo de 4 anos para fazer essa transição, né? Analisar onde que tem estrutura. Infelizmente, algumas não têm estrutura para receber as crianças da nossa cidade, até mesmo para oferecer um atendimento não só de tempo integral, mas estendido às mães que trabalham, saem de serviço 6 horas, 7 horas da noite. Tem uma das EMEIs de Belo Horizonte que ela permite, né, esse tipo de atendimento com horário estendido, e a gente tem essa transição para garantir mais professores. Então, esses profissionais que atuam nas creches parceiras vão ter a oportunidade de realizar um concurso público e, de fato, ter uma carreira que valoriza. Infelizmente, o valor que eles recebem é um valor muito irrisório para o valor que é repassado para os que controlam. Normalmente, temos vereadores que controlam algumas organizações da sociedade civil, no caso de creches parceiras. Então, é trazer sobre a responsabilidade da prefeitura a rede própria. Só para dar um exemplo para eu concluir, nós temos EMEIs que, com a transição a partir de 2017, com o governo do Calil, ele transformou em organizações sociais. Nós temos EMEIs com sala vazia. Foram os berçários reduziram e o tempo integral na rede própria deixou praticamente de existir para repassar as creches parceiras da prefeitura. Então, tudo seria responsabilidade da prefeitura? Sim, seria municipalizado. Vamos falar de saúde? No plano do senhor, o senhor diz que vai ampliar o SAMU, abrir mais leitos nos hospitais e construir novas UPAs. O senhor já tem esses projetos? E, além disso, né, o senhor tem aí o número de leitos? Em quais hospitais seriam esses leitos? E o número de UPAs? Bom, hoje nós temos
37 hospitais que atende geral, né? Aí não é só a rede da prefeitura, mas você pega federal, hospitais privados. Tem no endereço na Rua Paraíba um equipamento que é utilizado pela prefeitura, mas de imediato já poderia ser utilizado como estrutura de um hospital. Então, a gente já fez análise disso. Nós compreendemos que os hospitais, principalmente aqueles que recebem verba do SUS, né, vão ser municipalizados. Com isso, a gente consegue garantir a ampliação do atendimento, mais médicos para atender a população, acabar com a espera, né, das filas, né, para um atendimento eletivo, né. Então, nosso ponto de vista só vai ser possível desta forma. E como nós não vamos enviar mais recurso público para a iniciativa privada, né, para os bilionários, que os bilionários já têm os seus hospitais. Eles são assim, ficam alvoroçados em ter mais recurso e recurso público. Então, é inadmissível para quem já domina a nossa cidade economicamente receber dinheiro público da prefeitura. Então, com o fim de envio de recurso público para os bilionários da nossa cidade, é possível garantir um atendimento. Além a ampliação do atendimento médico à família, né, um atendimento de mais profissionais. Hoje falta psiquiatra infantil, né? Eu que sou de escola, normalmente as famílias sempre se queixam da falta desses profissionais, e postos de saúde, a depender da demanda da comunidade, e os conselhos populares eles vão ser importantíssimos para que as pessoas, ao participarem de conselhos voltados para a saúde, possam, de fato, ver aonde que é melhor o direcionamento do recurso da prefeitura. O senhor tem esse número de leitos aí que serão abertos? A gente ainda não tem estabelecido esse cálculo. Por isso que, ao trabalharmos com conselhos populares, nós vamos ter especialistas que vão participar desses conselhos, né, avaliar a área a ser atendida, e a partir da demanda, a gente, com o orçamento da prefeitura de 20 bilhões de reais, e em relação também a analisar as isenções fiscais que são dadas, né, que boa parte do orçamento da prefeitura é composto pelo ISS e do IPTU. E no nosso plano de governo, a gente vai fazer uma análise do que é dado de isenção fiscal para os bilionários para evitar o escoamento do dinheiro público para esses bilionários. Em relação ao IPTU, nós vamos fazer uma reorganização do IPTU para que o IPTU ele possa analisar a renda per capita das pessoas, para que, de fato, quem mora num metro quadrado, igual a Savassi, de mais de 11 mil reais um metro quadrado, em comparado a pessoas que não têm moradia, eu estou em situação que nem esgoto tem na nossa cidade, isso vai facilitar com que haja isenção para as pessoas que não têm condições financeiras para ter o seu imóvel pagando IPTU, e aumentar a arrecadação onde tem metros quadrados, como eu dei o exemplo de 11 mil reais um metro quadrado em nossa cidade. Agora, o nosso tema é transporte. O metrô de Belo Horizonte passou há pouco, né, pela privatização, foram décadas de espera por verba, até que a linha 2 fosse de fato implementada, estamos aí no início, estamos vendo esse processo, só que o senhor, no seu plano, fala em estatização do metrô, alegando que o serviço piorou e que a passagem ficou mais cara. Só que o metrô é de responsabilidade do Estado. Como é que vai ser essa conversa? O que a prefeitura pode fazer nesse caso? É bom ter a oportunidade para explicar a você que está nos acompanhando. Tem uma previsão de 2,8 bilhões de reais do governo federal, do governo Lula, que, ao nosso ponto de vista, se equivocou em ter mantido o processo de privatização que veio do governo Bolsonaro, através da mediação que houve com o governador Zema. Do nosso ponto de vista, se há um recurso de 2,8 bilhões de reais previstos para uma empresa que ganhou a licitação em torno de 25 milhões de reais, era possível à época, e do nosso ponto de vista, assim que nós assumimos a prefeitura, solicitar ao governo federal, o governo Lula e o governador Romeu Zema para fazer a reestatização, ficar sob a responsabilidade da prefeitura, absorver os profissionais do metrô, porque muitos estão sendo demitidos ao longo do processo. Então, nosso ponto de vista, é possível, com a arrecadação prevista já do governo federal de 2,8 bilhões, o governo do estado tem a previsão de quase 500 milhões de reais para repassar a essa empresa que ganhou a licitação. Então, a prefeitura teria condições suficientes de gerenciar o metrô, aí a gente vai municipalizar o metrô, criar um conselho popular de transporte para ajudar no processo de avaliação, e a prefeitura teria
pouco a investir diante de um recurso que já está carimbado pelo governo federal. Então, assumindo o governo, nós vamos solicitar ao governo Lula, ao governador Romeu Zema, para deixar sob a responsabilidade da prefeitura o metrô que depois que privatizou piorou. Uma passagem que era R$ 1,80, hoje a passagem está no valor de R$ 5,50 e reduziu o número de usuários. Mas isso vai exigir uma articulação muito grande, né? Sim, por isso que nós estamos apostando nos conselhos populares, porque os conselhos populares, aonde o povo se organiza, os trabalhadores se organizam, esses políticos já estão há anos aí, eles recuam. Então nós temos condições suficientes, com o valor deste, reservado do governo federal e do governo do estado, a prefeitura garantir a ampliação do metrô e melhor qualidade na prestação de serviço. O mesmo nós vamos fazer para o transporte coletivo de ônibus. Está privatizado há muitos anos. A privatização não significou melhora no transporte. Nós pegamos dados de 2019... O senhor considera a privatização o subsídio que a prefeitura dá às empresas e as empresas atuarem nesse segmento? Isso. Hoje a responsabilidade são de 4 consórcios, né? Desses 4 consórcios, nós temos um grupo de famílias que domina o consórcio, que é a família Lessa, a família Carvalho, e receberam de 2019 até este ano, né? Que esse ano teve um novo subsídio, juntando todos os subsídios, pasmem, R$ 1 bilhão. E R$ 1 bilhão para o bolso desses controles do transporte. E o transporte continua atrasando o horário, superlotado, ônibus quebrando no meio do caminho. Então a gente vai municipalizar o transporte, criar uma empresa municipal e um conselho popular de transporte que vai facilitar. Porque sob o gerenciamento da prefeitura e de conselhos populares, temos certeza que vai melhorar o transporte e evitar que recurso público vá para enriquecer os bilionários da nossa cidade. O senhor propõe interromper todos os contratos com as empresas que detêm hoje a concessão dos ônibus aqui em Belo Horizonte. Isso é legalmente possível? Sim. Nós temos uma lei municipal que foi aprovada pela Câmara Municipal que autoriza a prefeitura a fazer encampação. O que seria a encampação, para que você que está nos acompanhando agora entenda? Se a empresa não está cumprindo com o contrato, a prefeitura pode pegar os ônibus, os trabalhadores e manter o funcionamento do transporte. Foram comprados só este ano, né, a previsão de 100 ônibus elétricos, né? Então as empresas, elas estão, vamos dizer assim, só o vem a nós e nós que somos trabalhadores, somos usuários de transporte, não temos a melhor qualidade. Então tem uma legislação municipal que garante a encampação e a partir da encampação a gente consegue fazer a municipalização do transporte. Ainda falando sobre isso, no seu plano consta a estatização das empresas de ônibus e a construção de uma empresa municipal única de transportes urbanos que integre aí ônibus, trens, metrôs, sob controle dos funcionários e usuários do sistema, né? O senhor se inspirou em alguma outra cidade? Esse modelo já existe, né? Isso também não exigiria uma negociação política muito grande, muita influência nesse momento? Sim. Por isso que nós começaremos o que é da nossa responsabilidade primeiro, que é o transporte coletivo. E vamos conversar com o governador, vamos conversar com o governo Lula para que remeta um orçamento para que, de fato, a gente tenha bilhete único, tenhamos mais modais, né, que possa, de fato, não ser para o transporte coletivo de ônibus, também para o metrô, ciclovias, né, que podem facilitar. Então, por isso que nós estamos apostando muito nos conselhos populares, porque conseguindo a municipalização do ônibus, que é a responsabilidade da prefeitura, exigindo do governo Lula e do governador Romeu Zema passar o metrô sob a responsabilidade da prefeitura, acho que é um passo adiante para que a gente possa, de fato, garantir a tarifa zero, né? É um absurdo o que é pago hoje. De bairro a bairro, para você chegar na estação, você paga R$ 5,25 para chegar ao centro. Então, isso dificulta você que está desempregado até mesmo conseguir emprego. Então, acho que a prefeitura vai facilitar e garantir a mudança na pirâmide social. Hoje, os bilionários controlam a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vamos inverter a lógica para que nós, trabalhadores, que garantimos a riqueza da nossa cidade, de fato, possamos ter serviços públicos de qualidade. O senhor defende o IPTU progressivo. Explica para a gente o que seria essa medida, né? E se isso não impactaria nos cofres públicos. Bom, eu cheguei até um pouco a adiantar, né? Como se daria isso. O IPTU não vai ser apenas em valor venal, nós vamos avaliar a renda per capita das famílias. Hoje nós vivemos uma situação de empurrar as pessoas para a região metropolitana. Vou dar um exemplo, eu sou da região de Venda Nova, no bairro Céu Azul. A gente acompanha a situação das pessoas que moram no Serra Verde, que é próxima de cidade administrativa. Com a cidade administrativa, né, e houve um boom
e um crescimento, um valor alto do IPTU que acaba forçando que as pessoas saiam da região e vão para a região metropolitana. Se a gente trabalha com o IPTU que analisa a renda per capita, não vai criar um desequilíbrio. Você vai fazer com que aonde nós temos metros quadrados que custam R$8.000, R$10.000, R$11.000, para que esses que têm a riqueza da nossa cidade, eles possam contribuir para que a gente acabe com a desigualdade. Aí a gente não vai ter uma situação que a gente convive hoje da extrema pobreza, moradores em situação de rua, como a gente convive hoje. Mas eu não entendi, o senhor pode me explicar melhor? Vamos dar um exemplo para o pessoal lá que o senhor citou, o Céu Azul, né? Como é que seria o IPTU de lá na comparação com alguém da Savassi, por exemplo? Bom, para você que mora na região de Céu Azul, região Venda Nova, Barreiro, né, que são as regiões que a gente vem acompanhando, pessoal que tem entre 3 salários mínimos, né, até 5 salários mínimos, a gente ia graduando de isenção até um valor menor do que ela paga atualmente. E quem mora na região da Savassi, do Buritis, né, essas regiões que tem um poder aquisitivo, um metro quadrado, como na Savassi, mais de R$11.000, teria um aumento do IPTU para elas poderem, de fato, contribuir socialmente. Porque hoje o que nós temos é uma ganância, só ganhar, 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 e nós que estamos ali na pirâmide social, pagamos um valor que pode ser, em alguns momentos, até equiparado de forma proporcional. Então, seria dessa forma, aumentando para aqueles que têm muito, e muito mesmo isso. A gente está falando dos bilionários da nossa cidade. Ainda nessa questão de moradia, o senhor disse que vai combater a falta de moradia com desapropriação sem indenização de imóveis vagos. E ainda pretende regularizar todas as ocupações. Como que vão ser essas ações aí? Bom, boa parte dos candidatos, o PSTU, né, quando a Vanessa foi candidata, em alguns momentos, sempre falava dos imóveis vazios que nós temos no centro, servindo à especulação imobiliária. Então, do nosso ponto de vista, é possível já utilizar os prédios que estão vazios aqui. Nós temos prédios que devem um valor de IPTU até maior do que o imóvel, então era uma contrapartida à expropriação desses imóveis para servir, de fato, a moradia em nossa cidade. Além de construções de moradias sociais. Essas moradias sociais facilitaria pessoas que têm rendas de até 3 salários mínimos ou nenhuma renda, para que, de fato, a gente garanta uma política, de fato, habitacional em nossa cidade. E as ocupações, nós temos ocupações que estão passando por situações complexas de desocupação, né, por parte até da Prefeitura, do Governo do Estado. Então, entrando na Prefeitura, nós vamos já ir para a mediação e garantir para essas famílias segurança, para que elas não convivam com essa iminência de poder perder aquilo que conseguiu conquistar com muito suor. Vamos falar um pouquinho de saneamento básico, que infelizmente ainda é um problema, né, na nossa cidade. O senhor defende a estatização da Copasa. Só que a empresa que faz a gestão de água e esgoto, ela pertence ao Estado. Como é que seria esse processo? Bom, infelizmente, tanto a Copasa quanto a CEMIG não estão 100% estatais mais, né? Eles têm um capital aberto. Tem um capital aberto. Então, com os conselhos populares que a gente vai incentivar, a população vai compreender que é somente através de mobilização que é possível fazer com que os governantes recuem. Então, a gente vai ter uma conversa com o governador do estado. Nos preocupa a mediação que está ocorrendo para ser algo que não seja o regime de recuperação fiscal, né? Tem uma discussão do Senado, do governo federal, o Rodrigo Pacheco está mediando aqui, né? De passar as nossas estatais sob responsabilidade do governo federal. Isso nos preocupa. A gente vai fazer a exigência que as estatais, principalmente água, que é um bem social, a água não pode ser considerada mercadoria. Então, a gente, através dos conselhos populares, vamos conversar com o governador Romeu Zema. Então, o primeiro ato nosso é fazer uma conversa para que a Copasa, as estatais nossas permaneçam 100% estatais, e com isso a gente deixa de garantir recursos públicos para os bilionários que controlam não só a Copasa, a CEMIG, né? Algumas das estatais são fundamentais para nós, mineiros em especial, que precisamos do bem essencial que é uma água, né? Meio ambiente, vamos aproveitar que a gente está falando de água, né? O senhor defende a estatização das empresas de minério. O que mudaria com a prefeitura administrando essas empresas? Como é que seria essa questão? Bom, hoje nós temos a situação na Serra do Curral, no Gandarela, no Rola Moça, e do nosso ponto de vista,
alguns até candidatos que estão na linha de frente colocam que o problema é a guerra judicial que existe. Nosso ponto de vista, a concessão para minerar é do governo federal. Então, para resolver esse problema da guerra judicial, nós vamos exigir ao governo Lula que cancele as concessões que foram dadas, porque elas só ganham a ação judicial porque tem a concessão, e a concessão é dada pelo governo federal, com a aquiescência também aqui do governador Romeu Zema. Então, nosso ponto de vista, a gente defende um outro modelo de mineração, não pode ser uma mineração predatória como é hoje, né? É lucro, 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 e isso em cima de vidas, em cima dos animais, do nosso meio ambiente. Então, nosso primeiro ato também na prefeitura é exigir do governo Lula que cancele as concessões que estão sendo dadas, principalmente para as serras que eu citei aqui, e exigir que haja a reestatização. Porque o minério ele tem que mudar a forma de utilização do minério. E ele sendo sob a responsabilidade do governo federal, facilita e muito, porque não vai ser uma mineração predatória como é hoje. Ainda nessa questão do meio ambiente, a gente está vivendo aí uma crise climática muito grande. Como que o senhor pretende garantir a preservação ambiental aqui em Belo Horizonte, que já fomos considerados aí a cidade jardim, perdemos esse título, né, com a cidade quente do jeito que está atualmente? Bom, nós estamos assumindo alguns compromissos com movimentos ambientais. Tem o pessoal da Mata do Planalto, né, que ali tem uma especulação imobiliária querendo aquele espaço. Então a gente tem um compromisso de manutenção da Mata do Planalto, investimento em locais que porventura tenham áreas verdes, né, para não servir aí a especulação imobiliária. Além de a gente compreender um pouco o que nos preocupa, né, de um exemplo de piscinão, que é uma das opções que o atual prefeito, a gestão anterior do Calil, colocou lá em Venda Nova. Qual que é a nossa preocupação? Os córregos que estão no entorno, eles vão desaguar justamente nesse piscinão ali na Vilarinho. Não vai suportar, gente, porque o piscinão ele também vai absorver os detritos que são jogados. Então, é preciso ressignificar, ter uma conversa na região, por isso que os conselhos populares eles são fundamentais no processo de conscientização e identificação de espaços verdes para a nossa cidade, porque a gente precisa ampliar e não ficar hoje sobre a mercê, né, dos bilionários da construção se alvoroçando aí para terem mais áreas verdes e a contrapartida é colocarem gramados ou um tipo de planta achando que isso é o suficiente para resolver a nossa crise climática. Segurança Pública chegando agora, o programa do senhor defende o fim da Polícia Militar e a implantação da Polícia Civil Unificada. E aí, como ficaria a segurança na capital? Como seria? Bom, é importante a gente explicar, é uma atribuição do governo do Estado, né? No caso, a Polícia Civil, a Polícia Militar, sobre a nossa responsabilidade está a Guarda Civil, né? Da Guarda Civil nós vamos desmilitarizar, a hierarquia militar só serve para bater em você que é camelô, para dar ordens, para bater em professores, como nós tivemos situação da Guarda Civil recebendo ordens, né, hierárquicas. Então, acabar com essa lógica hierárquica e desmilitarizar a Guarda Civil Municipal. Ela não tem que ter poder de polícia, né? Já não basta a PM, os dados são concretos. Aqueles que são mais atingidos somos nós, da periferia, nós negros, né? Pessoas LGBTs. E fazer uma conversa com o governo federal, o governo do estado, para unificar as polícias. A unificação das polícias, ela facilita e desmilitarizar a lógica hierárquica que existe nas polícias, para que a gente possa, de fato, numa auto-organização, né, e conselhos populares, terem pessoas que são próximas da comunidade. Além de, quando a gente pensa em prevenção, no nosso plano de governo também a gente trabalha com análise da parte de iluminação, trabalho de rondas. Hoje as escolas, né, contam com o monitoramento de uma empresa bilionária, né, que não só está na educação, mas em outras áreas também, e tirar os vigias, tanto do posto de saúde dos porteiros, né, os vigias, que são pessoas que tinham relação com a comunidade e essa relação valorizava o equipamento público. Com a retirada desses profissionais, hoje trouxe muita insegurança, tanto para os profissionais da saúde, quanto para os profissionais também da educação, e outras áreas que tinham profissionais que eram da própria comunidade e tiraram para colocar uma empresa de um bilionário para ter o monitoramento desses equipamentos públicos. Ainda nesse item segurança pública, né, dentre as suas propostas está a autodefesa dos trabalhadores, inclusive com o auxílio de armas que seriam entregues aí pelo Estado. Como funcionaria isso? Esse é um debate que nós queremos fazer nacionalmente. Então, todos os planos de governo do PSTU
tem isso incluído, mesmo sabendo que não é uma responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, mas quando nós incluímos isso no nosso plano de governo, facilita a gente fazer um debate, que hoje, vamos dizer assim, as armas elas estão nas mãos de poucos e de bilionários. São fazendeiros do agronegócio que conseguiram tirar o seu porte de arma. Então, a gente precisa repensar e ter uma reorganização, uma autodefesa das populações nos bairros. Aqui a gente não está dizendo que vai sair distribuindo armas para as pessoas. Se a gente tem uma polícia unificada, uma polícia que os delegados sejam eleitos pela comunidade escolar, tem estreitamento com a comunidade, né, a qual ele vai ter atuação, facilita muito, né? Primeiro, trabalhar com a prevenção. E a outra, fazer uma discussão nacional de ter uma polícia única em que os delegados sejam eleitos pela comunidade e não ter essa lógica militarizada e hierárquica que não funciona. Quer dizer, funciona para bater em nós, né? Professores, você camelô, todos os trabalhadores que estão no dia a dia aí e não precisaria disso. O senhor tem alguma notícia de um local, uma cidade em que esse modelo é utilizado? Não, tem países da Europa que não tem essa lógica, trabalham como, vamos dizer, xerifes, né? Vamos dizer assim. Aí seriam pessoas que têm um vínculo com a comunidade. Então, se você tem um vínculo com a comunidade, você reduz todo esse processo de violência que existe nas comunidades. E o principal, a desigualdade social. Quando eu falo que nós temos uma cidade em que tem poucos, 18 que controlam a riqueza da nossa cidade, 18 que são donos de TV, donos de emissora de rádio, são donos até de time de futebol. Então, eles estão controlando a nossa cidade e nós não podemos permitir, e é necessário mudar a lógica, porque toda vez que aumenta a desigualdade social, é natural que cause indignação nas pessoas. Por isso que o PSTU, nós estamos nos colocando, eu faço um chamado a você que está nos acompanhando. A minha rede social é @o Anderson PSTU BH, o Anderson com W, ou @PSTU BH, o nosso número é 16. Então, se você quer mudar toda essa estrutura, o nosso lema é, para romper com o poder dos milionários, desta vez, vote 16. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no G1. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado. Termina aqui mais uma entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente lembra que a íntegra de todas elas fica disponível no nosso portal. A coordenação desta entrevista é de Thaís Pimentel e Pedro Ivo Nunes. Chefe de reportagens especiais, Fred Botrel. Chefe de reportagem, Leonardo Medina. Produção de tecnologia, Rubens Carvalho. Diretor de imagens, Augusto Antonini. Sonoplasta, Breno Amorim. Assistente de plataforma, Lorena Saviotti. Assistente de estúdio, Enésio Rodrigues. Operadores de câmera, Alexandre Zazá e Ricardo Prates. Editora-chefe do G1, Cláudia Croitor. Diretor do G1, Renato Franzini. Gerente de jornalismo de Minas Gerais, Virgílio Grupp. Diretor de jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. Diretor responsável, Ricardo Vilela. Eu sou Liliana Junger. Essa foi a entrevista do G1 com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Até a próxima.